Aleluia. Hoje eu preparei uma mensagem com o título Assumindo Nossa Identidade. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 10. Colossenses 3, 10. Amém? Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Amém? Então esse é um texto que nós temos aqui uma ordem, onde ele fala: revistam-se da nova natureza. Talvez algumas traduções estejam diferentes. Essa Bíblia aqui é a NVT, mas ela quer dizer a mesma coisa. Então, e uma das coisas que nós precisamos fazer é nos revestir da nova natureza. E como que nós vamos nos revestir dessa nova natureza? A própria palavra, Paulo já orienta, aprendendo. Então nós iremos aprender a ter a natureza de Cristo, assumir a nossa identidade segundo Cristo nos chamou. Então, e à medida que nós vamos aprendendo, nós iremos nos tornar mais parecidos com Deus. Nós iremos ter a natureza de Cristo em nossas vidas. Então Ele é o nosso modelo, e eu creio que isso é um processo gradativo. Eu creio que o aprendizado, você não aprende tudo de uma vez só. Você vai para uma escola, você vai aprender aos poucos. Você pega uma matéria, vou aprender português, outro dia você aprende matemática, mas assim sucessivamente você vai aprendendo coisas e mais coisas. Eu creio que não existe um tempo onde nós já somos totalmente doutrinados, totalmente cultos nas coisas, porque todos os dias nós aprendemos. Às vezes nós aprendemos com as atitudes de algumas pessoas nos ensinam, às vezes com as atitudes delas, elas nos ensinam mais do que às vezes falando uma palavra, trazendo uma palavra de conforto. Então, e tudo isso é um crescimento, mas nós temos que levar em conta a nossa natureza. Como que nós vamos ter a natureza de Cristo se nós somos doutrinados para viver no mundo? Nós passamos, cada um tem uma história de conversão. Eu passei praticamente 20 anos, mais da metade da vida que eu tenho hoje, eu passei fora dos caminhos de Deus. Então, muita coisa foi enraizada dentro da minha vida, muita coisa foi ensinada fora dos padrões de Cristo, fora da natureza cristã. Então, e como que você vai retirar isso da tua vida? É um processo que você vai se purificando. Você vai aprendendo, você vai conhecendo, você vai tendo vontade, porque Jesus, a palavra ali fala claro, revistam-se. Quer dizer que Deus joga essa responsabilidade para nós. Cabe a nós tomar atitude. Não, eu quero aprender mais, eu quero ser como Cristo foi. Então, em uma história interessante que eu vi, mais ou menos assim, um rei tem um filho, e esse filho, logo que ele nasce, ele é raptado. Ele vive num campo, as pessoas que pegam ele, colocam ele num campo, ele fica trabalhando, ele trabalha como um camponês, trabalha como um servo, e aquele rei fica procurando aquele filho, procurando, e procura, e 20 anos se passam, e ele acha esse filho, depois de 20 anos. Ele pega o filho e traz para o reino. Então, mas e como que esse filho vai se portar diante, sabendo que ele é um filho de um rei, um herdeiro de um trono?
Ele vai chegar, as pessoas vão querer servir ele já vai estranhar. Ele vai atrás de comida, sendo que tem pessoas que estão ali para servir ele, para entregar as coisas na mão dele. Então, é como nós lemos ali. Essa nova natureza, nós somos renovados à medida que aprendemos mais de Cristo. Então, essa nova natureza desse filho, desse príncipe, vai ser renovada a cada dia que ele vai aprendendo mais. O pai dele fala: olha, você nasceu para governar, você nasceu para reinar, você nasceu para que as pessoas estejam aqui para te servir, você tem autoridade sobre todas as pessoas. Então, e eu creio que não é diferente em nossas vidas. Quantas palavras nós recebemos, palavras negativas, nós crescemos às vezes com palavras: você é um idiota, você é um burro, você é uma pessoa que nunca vai dar certo, você é uma pessoa que nunca vai prosperar. E tudo isso, a pessoa cresce com essa natureza, e daí ela entra dentro da igreja sabendo que Jesus é o Salvador, que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus traz a paz, que Jesus quer trazer prosperidade. Então começa aquele conflito dentro de nós. Uma parte da nossa natureza mundana fala que nós não somos capazes. A outra parte, Jesus fala que nós somos mais que vencedores. Então isso é uma coisa que acontece nas nossas vidas, e nós temos que aprender a lidar com essa situação. Porque Jesus não nos chamou para realmente nós sermos só, para nós estarmos aqui só como enfeites. Jesus, ele nos chama para que nós pudéssemos ser a imagem dele. Vamos ler lá em Romanos 12, capítulo 2, que fala um pouco a respeito dessa nossa mudança de comportamento, do que nós precisamos mudar, do que realmente nós precisamos tirar das nossas vidas. Romanos 12, versículo 2 diz o seguinte: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém? Uma das passagens mais conhecidas, uma das traduções fala: renovar, pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então isso daqui é isso que nós temos que aprender. Senão nós vamos ficar como esse príncipe. Nós ficamos perdidos. Deus tem infinitas coisas para nós. Mas se nós não assumirmos nossa identidade como cristãos, se nós não assumirmos que nós somos filhos de Deus, que nós somos chamados, nós temos um chamado, nós somos pessoas que precisamos do Senhor, nós ficamos perdidos. Nós não vamos ter essa mudança de pensamento. Nós vamos sempre ficar na dúvida. Nós ficamos daí pensando: mas o fulano lá morreu de uma enfermidade. Mas o Beltrano era tão cheio de fé e acabou morrendo de uma enfermidade. E tudo isso começa a gerar dúvida no nosso coração. Será que Deus tem todo esse propósito para a minha vida? Será que Deus tem tudo isso para a minha vida? Mas são coisas que muitas vezes acontecem na vida de cada um. Será que aquele que era visto como cheio de fé, será que ele tinha mesmo realmente aquela fé no coração dele capaz de fazer isso? Porque muitas vezes nós pensamos: mas Deus permite que as coisas aconteçam. Eu creio que existem coisas que são consequências nossas. Existem doenças que são consequências do nosso mau hábito. E eu creio que o propósito de Deus não é que ninguém morra com alguma doença. Então, infelizmente, nós estamos sujeitos às coisas, mas Deus, ele quer que seja gerada essa fé no nosso coração. Ele quer que nós possamos assumir o nosso pensamento.
Não podemos viver prisioneiros desse mundo. Muitas vezes nós estamos o quê? Estamos aprisionados no mundo. Nós estamos limitados com o que muitas vezes às vezes até pregado na igreja. Muitas vezes é pregado que até aqui nós podemos chegar. Até tal lugar, até tal determinado lugar nós podemos. Mas tem coisas que somente Deus pode. Então eu creio que muita coisa Deus tem para fazer nas nossas vidas. Eu creio que essa nossa identidade, ela vai muito além de nós estarmos dentro de uma igreja, muito além de nós estarmos professando a nossa fé. Então, em tudo isso vem o quê? Lá em Romanos 10, versículo 17, ele fala que a fé vem pelo ouvir. E a palavra, ela vem pelo ouvir o quê? Ouvir alguém pregar, alguém falar. Se você não falar, não vai ser gerado pela fé. Se nós não formos alcançados por alguém, como que nós vamos ter fé no nosso coração? Se não é ensinado que nós temos fé para conseguir mover uma montanha, como que nós vamos mover uma montanha? Então eu creio que Deus ele tem falado muito forte no meu coração a viver realmente viver o extraordinário que Deus tem para nós. Porque Deus ele tem algo tremendo em nossas vidas e muitas vezes nós não usamos essas ferramentas porque às vezes nós paramos, nós nos limitamos até simplesmente naquilo que Deus, tá bom desse jeito, Deus está levando, estou tendo misericórdia, Deus tem misericórdia da minha vida, mas eu creio que Deus quer mais. Então, e o que nós estamos ouvindo no nosso dia a dia? Porque se a fé é gerada pelo ouvir é uma atitude tua, não é a mesma coisa que você escutar. Às vezes a mulher está falando, você está escutando, às vezes ela está falando, você está ouvindo. Então existem coisas que a gente escuta e coisas que a gente ouve. Então muitas vezes você precisa ouvir as coisas. Para que seja gerado fé no nosso coração, nós precisamos ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então tudo isso, o que nós temos nos alimentado? A palavra é o nosso alimento. A palavra de Deus é o alimento para a nossa vida. A pastora estava falando aqui no começo do culto. Nós precisamos nos alimentar da palavra, nós precisamos ter tempo com a palavra. E tudo isso é uma questão de disciplina. Porque tem coisas que realmente você não vai querer fazer. Tem coisas que você vai deixar para outro dia, vai deixar para outro dia, vai deixar para outro dia. E esse outro dia nunca vai chegar. É quase a mesma coisa quando você fala que vai fazer uma dieta. Né? Segunda-feira eu começo. Mas a segunda nunca chega. Então, e tudo isso é a questão de nós nos alimentarmos e nós nos apropriarmos da fé. A nossa fé ela não tem que estar baseada naquilo que nós temos, nas coisas que nós temos, né? Mas sim no que Deus é para nós. Né? A nossa fé não deve estar baseada, hoje está tudo bem, hoje está tudo certo, então a minha fé está lá em cima. E daí quando as coisas dão errado, a tua fé desmorona. Então são coisas que essa nossa identidade, nós temos um propósito na nossa vida. E lá em 2 Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui o autor deixa claro o que nós somos, né? Nós somos uma nação santa, um povo escolhido. Amém? Aleluia!
Então, e nós somos uma nação santa para quê? Para nós ficarmos dentro da nossa casa, só dentro da nossa casa, sendo santos, iluminando o nosso lar? Não, a palavra ela fala que nós somos santos para que as pessoas venham admirar, mas não admirar nós, né? Não admirar o fulano, porque o fulano lá é santo, o fulano é não sei o quê. Ali ele fala, ele deixa claro, né? Para que as pessoas vejam a maravilhosa luz. Existe algo na nossa vida. Eu falei esses tempos com a Elisângela, uma das coisas que eu gostava de conversar com a minha tia, porque ela trazia assim, uma paz tão gostosa, assim. Você sentia que o Espírito Santo estava nela. Então era tão gostoso você conversar com ela, porque você via assim, que tinha algo diferente. Então eu creio que é essa maravilhosa luz. É isso que nós temos que ter, né? Nós temos que... Não que nós vamos fazer tudo para agradar as pessoas, né? Mas as pessoas vão se agradar de nós, do jeito que nós somos, do jeito que nós tratamos. Por quê? Porque existe algo em nós que prevalece. Existe o Espírito Santo dentro de nós que prevalece e é maior do que qualquer outra coisa. Amém? Então nós devemos assumir o nosso lugar, não o nosso lugar por direito, porque o nosso direito, todos sabem qual era o nosso direito, mas pela graça de Deus nós devemos assumir nosso lugar. Amém? Então é através da graça de Deus que nós ganhamos uma nova identidade, um legado. É pela graça do Senhor que nós somos salvos, é pela graça do Senhor que nós somos santificados, e é pela graça do Senhor que nós iremos ser essa luz para as pessoas. Amém? E lá em Romanos 12, versículo 17, Romanos 12, versículo 17. Amém? Nunca paguem o mal com o mal, pensem em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Amém? Então tudo isso nós precisamos adotar a nossa postura, uma postura de cristão, porque não pague o mal com o mal. Nós temos que ter esse compromisso, fazer as coisas como Cristo quer que nós façamos. Cristo é o modelo nosso, Cristo é o modelo de como nós devemos agir, como nós devemos fazer. Então, e Jesus ele nos chama para uma vida semelhante a dele, uma vida semelhante ao que o Senhor fez, a como ele viveu aqui na terra. Então tudo isso é uma identidade. Jesus nos chama para que nós tenhamos a identidade dele. Quando nós falamos que nós entregamos nossa vida para Cristo, nós estamos assumindo a identidade dele. Como que nós falamos, como que está na Bíblia lá, que você tem que negar a si mesmo. Então negar a si mesmo é o que? É você deixar que Cristo leve nossa vida. Amém? E lá em Efésios capítulo 3, no versículo 20 e 21. Efésios 3, 20 e 21. Fala a respeito dessa nossa influência. Amém? Toda a glória seja dada a Deus, por seu grandioso poder que atua em nós. É capaz de realizar
infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? Então, e como que nós não conseguimos viver isso? Como que nós vamos... Jesus, ele deixa claro aqui, Paulo fala a respeito disso, né? Ele fala aqui, porque o poder, o grandioso poder que atua em nós, existe um poder tremendo em nós, existe um poder muito grande nas nossas vidas, que ele é infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Então a gente começa a pensar a respeito disso, por que a igreja não está vivendo isso? Por que nós, não estou dizendo a igreja aqui, né, a nossa igreja, mas falando no âmbito geral, né? Por que nós, como cristãos, nós não vivemos tudo isso infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos? É mais ou menos como lá no sertão lá nordestino, existe muita seca, né? As pessoas falam de seca, que passam meses sem água. Chega um caminhão lá, chega o exército com vários caminhões de água, e chega um homem, as pessoas começam a chegar lá e pegar água. O exército fala: ó, vocês podem pegar o quanto conseguirem, o quanto quiserem, que nós estamos aqui para entregar o que vocês querem. O quanto vocês quiserem, nós vamos entregar de água. Chega um homem lá com uma garrafa de coca, 2 litros, enche lá a água dele e vai embora. Vem outro, vai lá com 2 galões de 20 litros, enche de água e vai embora. E vem um outro com uma caminhonete, uma banheira de 200 litros, e ele enche aquela banheira de 200 litros até a boca e leva embora. Só que esse homem, ele mora do lado do que pegou a garrafa de coca, aquele que está com 2 litros de água, e ele começa a reclamar. Ele começa: oh, mas os caras me dão, eu peguei uma garrafinha e agora o homem está aqui com 200 vezes mais que eu. E como que pode isso? E o homem começa a murmurar e reclamar, falar mal, vai lá reclamar lá para o general: ó, general, eu só tenho isso aqui. E o general, o que ele fala? O general responsável pela operação, ele fala: mas você, quem que me trouxe esses 2 litros para encher? Ele fala: fui eu. Então, se você trouxesse 20 mil litros de água aqui, 20 mil litros no recipiente, quanto maior fosse o recipiente, nós encher. E ele sai de lá cabisbaixo. Então, e é mais ou menos isso. Quando Jesus fala que nós temos um poder que é capaz de fazer infinitamente mais, nós temos um poder infinitamente mais, mas o que acontece? Muitas vezes nós nos limitamos. Nós fazemos como esse homem, nós colocamos assim: até aqui está bom. A minha vida até aqui está bom. Eu tendo isso, tendo aquilo, tendo... Mas Jesus, ele quer nos encher. Ele quer nos encher, ele quer transbordar nas nossas vidas. Ele quer transbordar porque... não para que nós vamos ter isso, vamos ter aquilo, vamos ser ricos, vamos fazer isso, mas para que as pessoas conheçam a nossa identidade, para que as pessoas vejam Cristo em nossas vidas. Então eu achei interessante essa história, porque muitas vezes eu tenho uma atitude assim. A gente acaba se limitando, acaba limitando o poder que Deus tem sobre nossas vidas. Porque é algo que não cabe, você nem imagina o que Deus tem para as nossas vidas. Então, se nós pararmos e pensarmos só nessa palavra aqui, nós já temos uma vida totalmente transformada. Nós temos totalmente uma vida
fora daquele conformismo com o mundo, porque o mundo ele quer te limitar, o mundo ele quer te limitar, ele quer que você viva conforme as regras dele, e Deus ele tem totalmente liberdade para agir em nós. Amém? Então, e nós precisamos dessa dedicação. É o exemplo lá dos 10 espias. Aqueles 10 espias, eles desejavam ter a terra, porém eles só confiavam na capacidade deles. Então eu vejo que nós acabamos tendo a mesma capacidade desses espias. Nós temos o desejo do Senhor, nós temos o desejo do Senhor, enche minha vida, Senhor usa-me, Senhor faz isso, faz aquilo, mas é só esse desejo, acaba se tornando só um desejo, só uma vontade. É mais ou menos quando a gente fala, se eu ganhar essa Mega Sena, a gente não joga, né? Mas daí você já começa a sonhar com aquilo, né? Eu vou fazer tal coisa com tanto dinheiro, com isso. Então, se nós não tomarmos uma posição como filhos do Senhor, como filhos de Deus, como chamados de Cristo, nós iremos viver como esses espias. Os espias morreram crendo em Deus, mas não alcançaram o destino que Deus tinha planejado para eles. Então eu creio que Deus tem um destino para cada um de nós. Deus tem um destino grandioso para as nossas vidas, para nós impactarmos uma cidade, impactarmos uma nação inteira, o país inteiro, mas tudo está em nossas mãos, tudo está na nossa decisão. Lá em Isaías 44:33 ele fala que ele vai dar água aos sedentos. Então aquele que tem sede, aquele que tem vontade. Então quando eu começo a ler essas coisas, eu começo a ficar pensando e imaginando as coisas, porque cada vez que eu mergulho na palavra de Deus ele vem tocando, ele vem falando. Então são coisas que empolgam a gente. E essa empolgação precisa passar para as outras pessoas, essa empolgação precisa passar para os nossos vizinhos, precisa passar para quem quer que a gente esteja conversando. Porque Jesus nos transformou para que nós sejamos luz, para que nós sejamos realmente pessoas transformadoras. Então que nós possamos assumir realmente essa identidade que lá em 1 Pedro falou que nós somos uma nação santa, um povo escolhido. Nós não somos pessoas totalmente incapazes. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Josué Gonçalves, ele sempre falava e eu tenho colocado em prática aqui. Declaro para minhas filhas: vocês nasceram para vencer. Vocês nasceram para vencer. Claro, com certeza elas vão ter derrota, mas elas sabem que a vitória ainda está favorável. Porque é difícil, realmente é difícil quando as pessoas implantam dentro da cabeça que você nunca vai dar certo, você nunca vai fazer as coisas. Eu sofri muito nisso, a minha insegurança era muito grande. Eu ia fazer um concurso, ia fazer uma prova, ia fazer alguma coisa, tinha aquela insegurança. Por quê? Porque muitas vezes era implantado na cabeça da gente que você não ia conseguir, que você não ia dar certo. Então tudo isso é uma questão de renovação da nossa mente. Quando nós temos a nossa mente renovada, Cristo começa a agir, até que um dia nós iremos viver coisas que nós nem imaginávamos. Amém?